Às vezes, tudo que eu queria era um pouco de prazer e esquecer os problemas. Hoje, no meu aniversário, decidi que merecia isso. Olá, chamo-me Mariana, tenho 32 anos, e está a história do dia em que tudo mudou para mim. Vivo em Vila Nova de Gaia, uma cidade costeira cheia de charme, onde as pessoas se conhecem e as tradições pesam tanto quanto o peso dos dias difíceis. Meu marido, João, não estava em casa. Como sempre, ele tinha ido visitar a mãe dele em Felgueiras. Sinto que ela é a pessoa que ele ama mais do que a mim. Dona Teresa, a mãe dele, é uma senhora muito controladora, daquelas que não conseguem viver um dia sequer sem que o filho esteja por perto. Claro que hoje, no meu aniversário, ela achou motivo para chamar João para ir até lá. Mesmo com ele longe, não me deixei abater. João me deu dinheiro para que eu comemorasse com as minhas amigas, para que eu pudesse aproveitar o dia sem preocupações. Foi assim que, sem pensar muito, comecei a ligar para as minhas amigas mais próximas. Uma delas sugeriu que fossemos a uma sauna feminina, um lugar onde poderíamos relaxar, rir e nos divertir longe de tudo e de todos. A ideia parecia perfeita, principalmente porque eu pagaria tudo. Às 15 horas, já estávamos na sauna, todas animadas e celebrando meu aniversário. Bebidas e petiscos espalhados pela mesa, risadas ecoando pelo espaço quente e acolhedor. De repente, entrou um homem bonito, moreno e com um corpo atlético que chamou a atenção de todas. Minhas amigas me disseram que era um presente para mim. O nome dele era Antônio. Primeiro, ele dançou para mim, a aniversariante, e depois sentou-se ao meu lado para festejar conosco. Quando eu já tinha bebido um pouco demais, Antônio me convidou para ir a uma sala mais reservada. Ele começou a me cortejar, e acabamos ficando muito próximas. Senti uma felicidade que nunca havia experimentado, nem mesmo com João. Foi um prazer intenso, quase celestial. Naquele momento, não pensei nas consequências, não considerei que tinha traído meu marido. Depois de cerca de 1h30, voltamos para o grupo e continuamos a festa. Quando já era hora de ir para casa, Antônio se ofereceu para me levar. Aceitei com prazer. Chegando à minha rua, ele saiu do carro e se aproximou de João, que já estava ali esperando. João entregou-lhe um envelope e agradeceu. Eu não entendia o que estava acontecendo. Então, este era o teu presente para mim? Perguntei com um sorriso. João entrou no quintal, saiu de lá com minhas coisas nas mãos e as jogou na rua. Não, isto não foi um presente. Foi um teste. E tu não o passaste. Por isso, já não és minha esposa. Ele fechou o portão com chave e se afastou. Nunca imaginei que o meu aniversário terminaria assim, com uma despedida tão fria e cruel. Como tudo mudou num único dia. Hoje ainda sinto o peso daquela despedida, mas preciso contar tudo desde o começo para que entendam o que realmente aconteceu naquele dia. Como já disse, sou Mariana, tenho 32 anos, e este é o relato do meu aniversário, que se tornou o mais inesperado e doloroso da minha vida. Tudo começou numa manhã cinzenta em Vila Nova de Gaia. O sol parecia tímido, escondido atrás das nuvens, como se pressentisse o que estava por vir. João, o meu marido, tinha partido cedo para Felgueiras, para visitar a mãe dele, Dona Teresa, uma mulher de personalidade forte e um tanto sufocante. Ela nunca gostou muito de mim, sempre teve um olhar desconfiado, e parecia controlar tudo à distância, fazendo com que o filho se sentisse na obrigação de estar sempre ao seu lado. Naquele dia, mais uma vez, ela usou de algum pretexto para arrancar João de casa. Eu, por outro lado, acordava com a sensação de que precisava celebrar a minha vida, o meu aniversário, mesmo que fosse sozinha. O apartamento onde morávamos parecia maior e mais vazio sem ele. Não que a nossa relação fosse perfeita, longe disso, mas a ausência dele naquele dia fez-me sentir uma solidão estranha, uma mistura de frustração e liberdade. Enquanto me preparava para o dia, decidi que não ia deixar a tristeza tomar conta de mim. Peguei no telemóvel e comecei a contactar as amigas mais próximas. Queria festejar, queria sentir-me viva. Foi então que a Sofia, a minha amiga de longa data, me sugeriu algo que parecia perfeito. Irmos a uma sauna feminina, um ambiente onde pudéssemos relaxar, esquecer os problemas e simplesmente divertir-nos juntas. A ideia caiu como uma luva. Eu ofereci-me para pagar tudo, queria dar a mim mesma esse presente, um momento só meu, longe das cobranças e das ausências. Enquanto me arrumava, escolhi uma saia preta justa que realçava as minhas curvas, uma blusa de seda vermelha que deixava um pouco de pele à mostra, e uns sapatos de salto alto que me davam uma postura confiante. Coloquei um colar delicado de prata, um toque sutil de sensualidade, e um batom vermelho que combinava com o meu humor decidido.
Às 15 horas, já estávamos todas juntas na sauna, um grupo de mulheres rindo e celebrando. As conversas fluíam entre brindes e histórias, a música animava o ambiente e o vapor envolvia tudo numa atmosfera quente e acolhedora. Eu sentia-me feliz, rodeada de amigas e com a sensação de que, pelo menos por algumas horas, poderia ser apenas eu mesma. Mal sabia eu que aquele dia reservava surpresas que iriam virar a minha vida do avesso. Continuem comigo para descobrir o que aconteceu depois, porque o que parecia ser apenas uma festa de aniversário comum revelou-se muito mais do que isso. O vapor da sauna envolvia-nos como um manto quente e acolhedor, e eu sentia-me mais leve do que há muito tempo. As minhas amigas, sempre animadas, riam e brindavam com copos de sangria. O ambiente estava perfeito para esquecer as preocupações do dia a dia. No entanto, não podia imaginar que, naquele instante, a minha vida começaria a tomar um rumo inesperado e complicado. Enquanto conversávamos, a porta da sauna abriu-se e entrou um homem. Chamava-se Antônio, e o seu porte atlético e olhar penetrante fizeram com que todas as cabeças se virassem para ele. Era moreno, com cabelos escuros e ligeiramente ondulados, e um sorriso que parecia guardar segredos. O seu fato de banho justíssimo deixava ver os músculos definidos, resultado de horas no ginásio. Parecia ter vindo de algum lugar distante, mas as minhas amigas disseram-me que era um conhecido da Sofia, que o tinha convidado como surpresa para o meu aniversário. Antônio aproximou-se de mim com uma confiança que me surpreendeu. Primeiro, fez um pequeno espetáculo de dança, apenas para mim, uma mistura de sensualidade e graça que me fez corar. As minhas amigas observavam, sorridentes e animadas, enquanto eu tentava acomodar aquele momento inesperado. Depois, ele sentou-se ao meu lado, partilhando os petiscos e os copos, integrando-se no nosso grupo como se fizesse parte da nossa rotina há anos. Eu sentia-me estranhamente atraída por ele. Talvez fosse a combinação do ambiente quente, das bebidas que começavam a subir a cabeça, ou simplesmente a vontade de me sentir desejada e viva. Antônio falava com uma voz rouca, contando histórias engraçadas e fazendo comentários que me faziam rir. A sua atenção parecia focada apenas em mim, e isso despertava em mim uma sensação nova, quase proibida. À medida que o tempo passava, fui percebendo que ele não estava ali apenas para entreter. Os seus olhares demorados, os gestos suaves e as palavras sussurradas começaram a criar uma tensão crescente entre nós. Eu, normalmente reservada, sentia-me seduzida por aquela presença intensa, como se ele fosse capaz de me tirar daquele mar de dúvidas em que eu estava presa. Quando já tinha bebido um pouco demais e a festa estava no auge, Antônio aproximou-se e sussurrou se eu queria acompanhá-lo a um quarto mais reservado da sauna. Sem hesitar, aceitei. Precisava de me afastar da multidão, precisava de um momento só nosso, onde pudesse sentir o que o meu coração e corpo estavam a pedir. Mal sabia eu que aquele convite iria marcar o início de uma noite que mudaria para sempre o meu destino. A seguir, vou contar-vos como tudo aconteceu naquele quarto, onde perdi o controle, talvez, a mim mesma. O quarto reservado da sauna era pequeno, iluminado por uma luz tênue e quente que criava sombras suaves nas paredes de madeira. O ambiente parecia feito para momentos íntimos, longe do olhar das outras pessoas. Quando entrei, Antônio fechou a porta atrás de nós, e um silêncio carregado de expectativa encheu o espaço. Ele aproximou-se devagar, com um sorriso tranquilo, e estendeu a mão para mim. Sem pensar muito, aceitei o convite. Aquele toque despertou uma onda de calor no meu corpo, como se todas as preocupações e ansiedades desaparecessem num instante. Antônio era diferente de João, o meu marido. Havia nele uma confiança selvagem e um magnetismo que me deixavam quase hipnotizada. Começou a acariciar o meu rosto com delicadeza, os seus dedos macios deslizando pela minha pele. O perfume que usava, um misto de madeira e especiarias, misturava-se com o aroma do vapor que ainda vinha da sauna, criando uma atmosfera quase mágica. O seu olhar fixo transmitia uma promessa silenciosa de prazer e entrega. Os seus lábios tocaram os meus com uma suavidade e paixão que me fizeram esquecer tudo à minha volta. Sentia-me leve, como se estivesse a flutuar no mar de sensações que nunca antes experimentara. Aquele momento parecia suspenso no tempo, onde apenas existíamos nós dois. O toque das suas mãos, o calor do seu corpo junto ao meu, tudo me fazia sentir viva e desejada como nunca. Por momentos, pensei em João, no que ele estaria a fazer em Felgueiras, se sentiria minha falta, se alguma vez imaginaria o que eu estava prestes a fazer. Mas aquele pensamento foi rapidamente afastado pela intensidade do momento que vivia. Eu queria sentir prazer, queria sentir-me livre, e Antônio parecia ser o caminho para isso.
A nossa proximidade cresceu, e a tensão que se acumulava no ar finalmente se transformou em algo mais real. Entreguei-me àquele instante, esquecendo as regras e as consequências. Foi um momento de êxtase, um prazer que parecia vir de outra dimensão, que me fez esquecer as mágoas e as traições que já existiam na minha vida. Quando saímos dali, o resto do grupo ainda estava a festejar. Eu sentia-me diferente, como se uma nova parte de mim tivesse despertado. Antônio juntou-se a nós novamente, e continuamos a rir e a brindar, mas algo dentro de mim já tinha mudado para sempre. Mal sabia eu que aquela noite traria consequências que eu nunca poderia imaginar. Se pensava que a festa terminaria de forma simples, estava enganada. O que aconteceu depois mudou tudo, e eu teria de enfrentar a realidade de uma forma que jamais imaginei. Continuem a ouvir para descobrir o que aconteceu a seguir. Depois daquele momento íntimo com Antônio, voltei para o grupo sentindo-me estranhamente leve, mas também com um turbilhão de emoções a borbulhar dentro de mim. As minhas amigas percebiam que algo havia mudado, mas não perguntaram, deixando-me desfrutar do resto da festa. A música continuava a tocar, e as risadas ecoavam pelo espaço quente da sauna, mas para mim, tudo parecia diferente, como se uma nova realidade tivesse começado ali. Antônio permaneceu ao meu lado, conversando e brindando, sempre com aquele olhar intenso que me fazia sentir especial. As horas passaram num piscar de olhos, e a festa começou a desacelerar. Decidimos, então, que era hora de cada uma voltar para casa, mas Antônio surpreendeu-me a oferecer-se para me acompanhar. Aceitei, sentindo uma mistura de excitação e apreensão, como se estivesse a caminhar para algo desconhecido, mas inevitável. No caminho para casa, o silêncio entre nós era confortável. A noite estava fresca, e a cidade de Vila Nova de Gaia parecia adormecida, com as luzes das ruas a cintilar como pequenas estrelas. Antônio conduzia com calma, e eu olhava pela janela, ainda absorvendo tudo o que tinha acontecido naquele dia. Sentia uma estranha sensação de liberdade misturada com culpa, mas preferia não pensar muito nisso. Quando chegamos à minha rua, Antônio estacionou o carro e saiu, abrindo a porta para mim. Foi então que vi João, parado ao lado do portão da nossa casa. O meu coração acelerou, e uma onda de nervosismo invadiu-me. Antônio desceu do carro e caminhou até João, que parecia calmo, mas com uma expressão séria no rosto. Não conseguia ouvir o que diziam, mas percebi que trocaram um envelope entre eles. Olhei para Antônio, tentando entender o que estava a acontecer. Com um sorriso tímido, perguntei: "Então, este é o teu presente para mim?" Antônio apenas assentiu, e parecia tentar transmitir-me que tudo estava sob controle. Mas antes que pudesse responder, João entrou no quintal e voltou com uma caixa cheia das minhas coisas pessoais, que atirou para a calçada, à vista de todos. Senti um nó apertar-me a garganta. João olhou para mim com olhos frios e disse: "Não foi um presente, foi um teste. E tu não o passaste. Já não és minha esposa." Depois, fechou o portão com chave e afastou-se, deixando-me sozinha na rua, com as minhas roupas espalhadas ao vento. Naquele momento, a realidade caiu sobre mim como um golpe violento. A festa, a diversão, o prazer, tudo parecia distante, quase irreconhecível diante daquela traição e daquele fim tão abrupto. Senti-me perdida, traída por mim mesma e pelo homem que pensei conhecer. Mas aquilo era apenas o começo. O que aconteceu depois daquela noite foi ainda mais inesperado e chocante. Se acham que esta história já atingiu seu auge, esperem para ouvir o que está para vir. A minha vida, e a de todos à minha volta, nunca mais seriam as mesmas. Naquela noite, enquanto as portas do portão se fechavam atrás de João, eu fiquei ali parada, com o corpo a tremer e a cabeça a rodar. Não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Ele chamou aquilo de teste, mas para mim foi um golpe que me derrubou por completo. Como é que ele podia ter armado tudo aquilo? Como é que um momento de prazer, que eu pensava ser apenas um escape, se transformou numa sentença? Sentei-me na calçada, com as minhas coisas espalhadas ao meu redor, e tentei pôr ordem nos pensamentos. A dor da rejeição misturava-se com a humilhação pública. Sabia que os vizinhos tinham visto tudo. Que histórias iriam correr pela minha rua, pela minha cidade? O que ia dizer às minhas amigas? A minha família? O sentimento de fracasso apertava o peito, como se eu fosse uma mulher derrotada. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior começou a sussurrar que talvez esta fosse a oportunidade que eu precisava. Talvez, ao perder aquela relação que já estava cheia de vazios e mentiras, eu pudesse finalmente encontrar-me a mim mesma. Será que eu tinha sido tão cega a ponto de ignorar os sinais? Será que a minha felicidade estava realmente perdida naquele casamento?
Enquanto recolhia as minhas coisas, percebi que não podia ficar ali para sempre. Precisava de encontrar uma solução, de pensar no que fazer a seguir. João tinha partido, e eu estava sozinha, com um misto de raiva, tristeza e uma estranha sensação de liberdade que ainda não sabia como lidar. Comecei a imaginar cenários em que tudo poderia ter sido diferente. E se tivesse falado com ele antes? E se tivesse explicado o que sentia? Será que ele teria entendido? Ou será que este teste era apenas uma forma cruel de me afastar para sempre? Enquanto caminhava para dentro de casa, a cabeça cheia de perguntas, sabia que nada seria como antes. Aquele dia, que começou com promessas de festa e alegria, acabará numa reviravolta que eu jamais poderia prever. Agora, só me restava encarar as consequências, tentar reconstruir a minha vida e descobrir quem eu realmente era, para além dos papéis e das expectativas. Mas a verdade é que, mesmo com todo este turbilhão, eu ainda não sabia o pior que estava por vir. Algo me dizia que aquela noite seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa e sombria. Continuem comigo para saber o que realmente aconteceu depois, porque o que parecia um simples fim, era, na verdade, um novo começo. Mal podia acreditar no que tinha acabado de acontecer, mas a surpresa ainda estava longe de terminar. Quando pensava que tudo tinha chegado ao fundo do poço, a vida mostrou-me que podia ficar ainda mais complicada. A minha cabeça girava, as palavras de João ecoavam no meu coração, e o envelope que Antônio entregou a ele parecia guardar um segredo maior do que eu podia imaginar. No dia seguinte, quando tentei ligar para João para tentar esclarecer as coisas, ninguém atendeu. A casa estava silenciosa, fria, vazia, como se tivesse sido abandonada. Senti um aperto no peito, uma mistura de medo e curiosidade que me impeliu a procurar respostas. Decidi, então, ir até a casa da mãe dele, em Felgueiras, para tentar entender o que se passava. Cheguei àquela vila pequena, rodeada por montanhas e com o ar fresco do norte, e encontrei Dona Teresa à porta, como sempre, com aquele olhar severo e controladora. Ela recebeu-me com um sorriso falso, e logo percebi que algo estava errado. Quando perguntei por João, ela desviou o olhar e disse que ele estava ocupado, sem especificar onde. Enquanto tentava convencer Dona Teresa a falar, ouvi uma conversa abafada no interior da casa. Espiei pela janela e vi João a falar com Antônio, o homem da sauna, num tom que não parecia amigável. O coração apertou-me, e uma dúvida cruel tomou conta de mim. Afinal, qual era a ligação real entre eles? O que havia naquele envelope que Antônio lhe entregou? Voltei para Vila Nova de Gaia com mais perguntas do que respostas, sentindo-me cada vez mais perdida. A sensação de traição que sentirá antes agora tinha um novo nome: engano. Será que Antônio e João tinham combinado tudo? Será que a minha festa de aniversário foi apenas uma encenação, uma armadilha cuidadosamente planeada? O que eu achava ser um presente de aniversário transformou-se numa teia de mentiras e manipulações que eu nem sequer conseguia compreender. A minha mente girava em torno dessas dúvidas, e o medo de descobrir a verdade começou a consumir-me. Mas a maior surpresa estava ainda por vir. Algo que ninguém poderia prever, algo que mudaria para sempre a forma como eu via minha vida, o meu casamento e a mim mesma. Se pensam que esta história já chegou ao seu ponto máximo, preparem-se, porque o que vem a seguir vai deixar-vos sem fôlego. Continuem a ouvir para descobrir o que aconteceu depois desta reviravolta chocante. O mistério que se instalou naquela noite parecia não ter fim. A cada passo que eu dava para descobrir a verdade, mais profunda e obscura ela se tornava. Depois de voltar de Felgueiras com o coração pesado e a cabeça cheia de dúvidas, decidi não me deixar consumir pela angústia. Precisava agir, precisava saber quem eram realmente Antônio e João, e qual era o segredo que escondiam. Comecei a investigar discretamente. Falei com algumas pessoas que conheciam Antônio, descobrindo que ele não era apenas um desconhecido atraente, mas alguém envolvido em negócios pouco claros na região do Porto. As histórias que ouvi falavam de manipulações, jogos de poder e traições, como se Antônio fosse uma peça num tabuleiro maior, controlando movimentos invisíveis. Ao mesmo tempo, percebi que João também não era o homem que eu pensava. A sua ligação com a mãe, Dona Teresa, ia muito além de um simples filho obediente. Eles pareciam cúmplices numa estratégia fria e calculista, que tinha como objetivo manter-me afastada da vida de João e do que ele possuía. Uma noite, enquanto revia mentalmente todos os eventos, lembrei-me do envelope que Antônio entregará a João. O que poderia conter ali? Dinheiro? Documentos? Ou algo mais sombrio? A curiosidade tornou-se insuportável. Decidi voltar a casa, desta vez sem avisar, para tentar descobrir o que estava escondido.
Cheguei quando a casa estava vazia, e entrei com o coração acelerado. No escritório de João, encontrei o envelope aberto, com papéis espalhados por cima da mesa. Enquanto examinava os documentos, percebi que se tratava de uma espécie de acordo, um contrato que envolvia a venda de propriedades, negócios escusos e uma traição muito maior do que a minha infidelidade naquela noite. O choque foi imenso. João e Antônio tinham planeado tudo, e eu fui a peça de um jogo que eu nem sequer sabia que estava a jogar. A minha festa de aniversário, o presente, a traição, tudo fazia parte de um plano para me afastar e controlar. Senti-me traída, não só por João, mas pela vida inteira. Como é que eu podia ter sido tão ingênua? Como é que deixei que o meu mundo desmoronasse assim? Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. A partir daquele momento, as minhas decisões iriam mudar tudo, e eu teria de enfrentar o que ninguém jamais imaginou. A verdadeira história está apenas a começar. Continuem comigo para descobrir o que aconteceu a seguir, porque o jogo está longe de terminar. Aquela descoberta deixou-me num estado que eu nunca imaginara sentir. Era como se um vendaval tivesse destruído tudo o que eu acreditava ser verdade, e agora eu estava no meio dos destroços, sem saber para onde ir. A traição já não era apenas um ato isolado, era uma teia de mentiras, manipulações e segredos que ultrapassavam tudo o que eu podia suportar. Sentada naquela casa vazia, rodeada pelos papéis espalhados, senti uma fúria crescente a crescer dentro de mim. A sensação de ser manipulada, usada como uma marioneta num jogo cruel, era sufocante. Mas, ao mesmo tempo, essa fúria trouxe uma nova força, uma determinação que eu não sabia que possuía. Percebi que não podia continuar como uma vítima. João e Antônio tinham subestimado a minha vontade de lutar, a minha capacidade de dar a volta por cima. A minha vida estava nas minhas mãos, e eu ia usar cada pedaço dessa força para recuperar o que me tinham roubado. Naquela noite, enquanto o céu de Vila Nova de Gaia escurecia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Iria enfrentar João, iria descobrir todas as cartas que ele tinha escondido, e não descansaria até que a verdade fosse revelada a todos, a mãe dele, as minhas amigas, a cidade inteira. Aquela traição tinha de ser exposta, não só para me libertar, mas para mostrar que ninguém podia brincar com a minha vida assim. Mas, no meio dessa tempestade emocional, uma dúvida persistia. E se João tivesse mais aliados? E se Antônio não fosse o único a jogar contra mim? A sensação de estar a ser vigiada, manipulada, crescia a cada instante. O jogo estava a tornar-se mais perigoso do que eu pensava. E, então, recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido enviou-me uma fotografia antiga, onde aparecia João com outra mulher, alguém que eu nunca tinha visto, mas cujo olhar parecia esconder segredos ainda mais profundos. A mensagem era simples: nem tudo é o que parece, Mariana. Ali, naquele momento, percebi que a história que pensei conhecer era apenas a ponta do iceberg. O que estava por vir ia testar-me de formas que eu nunca imaginei, e o meu futuro estava prestes a ser reescrito. Se pensam que este drama já não pode piorar, preparem-se para o próximo capítulo. A verdade tem muitas faces, e a minha está apenas a começar a ser revelada. Continuem comigo para descobrir o que acontece a seguir. Aquela fotografia na minha mão tremia, como se carregasse todo o peso dos segredos que ainda estavam por vir. Olhar para aquela imagem era como abrir uma porta para um mundo desconhecido, um labirinto de mentiras, traições e mistérios que eu nunca imaginara enfrentar. A mulher ao lado de João tinha um sorriso enigmático, e eu sentia que ela guardava respostas para perguntas que eu ainda não conseguia formular. A mensagem "nem tudo é o que parece", Mariana, ecoava na minha mente, um aviso e um desafio ao mesmo tempo. Quem me enviará aquilo? Como tinham conseguido aquela foto? E o que mais escondiam? A minha vida, que até então parecia estar a desmoronar-se apenas por causa da traição de João e Antônio, revelava agora camadas mais profundas e perigosas. Decidi que não podia ficar parada. Aquele era o momento de agir, de enfrentar o desconhecido com coragem. Comecei a investigar a mulher da fotografia, seguindo pistas em redes sociais, conversas sussurradas em cafés e encontros furtivos em locais discretos. Descobri que o seu nome era Inês, uma mulher com uma ligação antiga e complicada a João, que poderia mudar tudo o que eu pensava saber sobre ele. Enquanto isso, João continuava ausente, evitando qualquer contato, como se estivesse a fugir de algo maior do que ele próprio. Dona Teresa, com seu olhar frio e calculista, parecia tomar as rédeas da situação, manipulando os acontecimentos nos bastidores. Eu sentia-me cada vez mais sozinha, mas a determinação para descobrir a verdade crescia dentro de mim. Naquela busca, percebi que as alianças eram frágeis, os segredos perigosos e as traições mais profundas do que qualquer um poderia imaginar.
O meu aniversário, que começou com uma festa alegre, transformou-se numa batalha pela minha dignidade, pela minha liberdade e pela minha identidade. E, quando finalmente achei que estava perto de desvendar tudo, uma última revelação me atingiu como um relâmpago. João tinha desaparecido. Sem deixar rasto. Sem avisar ninguém. O que teria acontecido? Será que ele fugira por medo, por culpa, ou porque havia algo ainda mais sombrio que o perseguia? Agora, com mais perguntas do que respostas, eu estava no centro de um enigma que ameaçava destruir tudo o que conhecia. A minha vida tinha se transformado numa trama de mistério e suspense, onde cada passo podia ser o último. E assim termina esta parte da minha história. Mas a verdade, essa, continua escondida nas sombras, pronta para ser descoberta. Fiquem atentos, porque a próxima fase desta jornada promete ser ainda mais intensa, e eu vou precisar de toda a coragem para enfrentar o que está para vir.